Em meio ao impasse no Congresso entre as duas casas, o Senado aprova o Mover. E até o fim, permaneceu a dúvida se a taxação dos produtos internacionais de até $50, incluída na proposta, seria ou não analisada. E também passou na casa. E o nosso entrevistado agora é o deputado Danilo Forte, do União do Ceará. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Obrigado, Tiago. Prazer estar com você. Obrigado. Deputado, alguém conseguiu entender, por causa dessa discussão desses últimos dias, essa manobra que foi feita, a taxação foi retirada do Mover e agora a tramitação continua no Congresso Nacional? Qual foi o objetivo, qual foi o sentido disso, se é que há uma tradução política para a gente em relação a isso? Eu acho que o primeiro foi a incompreensão do que é o papel do parlamento hoje com relação à responsabilidade que tem junto à sociedade brasileira. O mundo todo está fazendo protecionismo da sua indústria, da sua capacidade produtiva, em relação à competição, principalmente com os produtos chineses, que estão operando aí com uma super oferta e com preços aquém, inclusive, da competitividade internacional. Ou seja, estão provocando aí quebradeira de uma indústria que gera emprego. No meu estado, no estado do Ceará, agora recentemente, fechou a indústria de calçados, né, a Paquetá, no Vale do Curu, foram quase 6 mil pessoas desempregadas. Né? Por quê? Porque o calçado chinês chega no Brasil sem pagar impostos. Né? A média de compra do ticket de $50 dá algo em torno de R$300. Então, como a massa salarial brasileira é muito achatada, isso é um valor de compra importante. E sai muito mais barato você comprar importado sem pagar imposto. E o Brasil precisa se prevenir com relação a isso, porque senão a gente vai estar exportando a nossa economia e, ao mesmo tempo, produzindo emprego lá na China, em detrimento da indústria nacional. E se tinha um programa para salvar a indústria automobilística, que é uma indústria consolidada, uma indústria rentável, uma indústria com grandes empresas multinacionais, por que não salvar os pequenos produtores brasileiros de calçados e de confecção? Eu acho que a lógica política do Congresso Nacional foi preservar a indústria nacional, fazendo inclusive o que os Estados Unidos estão fazendo recentemente, taxando a importação de veículos em 100% com relação aos carros chineses. O Brasil também precisa se proteger a sua indústria e proteger os trabalhadores brasileiros. Então, diante disso, eu acho que a ação voluntariosa do deputado Rodrigo Cunha foi em vão, porque ele quis ali podar um debate que estava colocado, a não sei a serviço de quem, mas que ia trazer mais desemprego e ia trazer maior importação de produtos que o Brasil pode produzir. Deputado, antes de passar para os nossos comentaristas, só uma dúvida e para esclarecer a nossa audiência. As propostas agora correm em separado e as duas vão para a Câmara ou alguma já vai para a sanção presidencial? O que o senhor sabe em relação a isso? Eu acho que no que não foi modificativo do texto, poderá o presidente do Senado encaminhar direto para a sanção presidencial. No que foi modificativo do texto, obrigatoriamente volta para a casa originária, que é a Câmara dos Deputados. Perfeito. Chamar agora os nossos comentaristas, começando com a pergunta de Dora Kramer. Você, Dora? Boa noite, deputado. Olha só, quando o presidente Arthur Lira tinha dito que se voltasse para a Câmara, corria risco Mover de cair tudo. Como a coisa também ficou meio arrumadinha ali, a taxação foi votada no Senado, eu fico com dúvida. Esse risco continua no cenário, e quando é que vai ser feita essa votação? Eu acho que agora o risco não existe mais. Na medida que foi votado a questão da concorrência desleal com os produtos brasileiros e foi feita a mesma taxação que foi votada na Câmara. Então, diante disso, que é a preservação dos empregos no Brasil, que é a preservação da pequena indústria nacional, eu acho que agora a motivação para poder inviabilizar, inclusive, toda a medida provisória, né, já não existe mais. Então, eu acho que está salvo o Mover, que protege a grande indústria automobilística, e está salvo também, em parte, a importação dos produtos abaixo de $50, na medida que dá um certo equilíbrio, mas não é equidade.
o produto nacional ainda está sendo taxado mais caro do que o produto importado, o que está errado. Eu acho que tem que ter equidade. Nós não podemos fazer uma competição desleal que empobrece o Brasil. Nelson Kobayashi. Deputado, para além do conteúdo desses projetos, eu gostaria de falar a respeito da forma como isso foi debatido e votado, que foi através de um jabuti, que é a inclusão de um texto que nada tem a ver com o projeto original na votação. O senhor tem notado que há uma normalização por parte dos parlamentares desse método de discussão, debate e votação? E o senhor acha que isso é republicano, é ético, é moral? É adequado o método do jabuti que nós temos aqui no nosso Congresso Nacional? Kobayashi, eu acho que a natureza da matéria era a mesma, porque as duas tratavam de quê? Da concorrência do produto nacional, do fortalecimento do setor produtivo e da indústria nacional. E o parlamento ele tem a capacidade de fazer o diálogo entre os projetos de lei originários do executivo com o conjunto da sociedade. Se tem uma situação que precisa ser discutida, eu segunda-feira tive um debate na Federação da Indústria do Estado de São Paulo. E qual era o grande clamor, qual era a grande preocupação da totalidade dos empresários que estavam ali representados na diretoria da Fiesp? É exatamente a competitividade. O setor produtivo brasileiro está muito fragilizado. A indústria nacional, e você sabe muito mais disso do que eu, já respondeu por 30% da riqueza nacional há 50 anos atrás. Hoje está respondendo por 10%. E numa diminuição cada vez maior, não em função do crescimento das outras atividades, mas da perca da competitividade na manufatura, inclusive no mercado interno. Por quê? Porque hoje a lição do mundo, inclusive do mundo liberal, né, é o quê? É o protecionismo, para poder produzir riqueza e dar um pouco de competitividade aos países. Está aí os Estados Unidos fazendo isso, está aí a Europa fazendo isso. Então, por que o Brasil vai ser diferente? Nós não podemos exportar os nossos empregos. Né? Eu já citei o caso da Paquetá aqui, está aí o caso da Guararapes também, né, que foi 2.000 empregos só em Fortaleza no final do ano passado, numa indústria de confecção com a tradição da Guararapes. Então, a própria Gerdau, ano passado eu tive uma conversa com o Dr. Jorge Gerdau, ele disse que o sobrepreço do aço de construção civil produzido em Maracanaú para entregar em Fortaleza, que é 30 quilômetros de distância, tinha uma sobretaxa de 46%, enquanto um produto saía da China, fabricado com minério que ia do Brasil para lá, e tinha uma sobretaxa de 20%. Ou seja, você inviabiliza a indústria nacional. E nós temos que ter uma coerência com relação a isso. Então, avaliar o bem maior em detrimento do mal menor também é papel do parlamento. O parlamento não pode ficar preso única e exclusivamente à perfeição do que está na lei. Aí cabe ao judiciário analisar a lei e interpretá-la e executá-la. A nós cabe elaborar. E na elaboração você pode discutir os temas ali paralelos. Quando é uma coisa muito aberrante, né, que aí vem a nomenclatura do jabuti, e isso pode ser discutido também, é que o questionamento pode ser feito. Mas nesse caso específico, a natureza era igual, porque olha a contradição. A gente vai salvar as multinacionais da indústria automobilística e vamos acabar com a indústria nacional da manufatura, que é quem mais gera emprego, que é calçado e confecção. Deputado, mais uma questão. O senhor é relator da LDO e a gente sabe que no ano passado a LDO avançou por meses, não foi aprovada no meio do ano. Quais são os riscos disso acontecer nesse ano mais uma vez? E imagino o desafio que o senhor tem pela frente, porque a discussão sobre contas é uma discussão que vem desde o ano passado e vai prevalecer nesse ano. Apesar de ser um ano eleitoral também, a matéria precisa ser aprovada, né? A lei LDO é a única lei no Brasil que tem um cronograma de votação na Constituição brasileira. A gente tem até a última sessão do primeiro semestre para votar a LDO. Senão, não pode ter recesso no meio do ano. E, geralmente, é feito o recesso branco quando ela não é votada. Ou seja, suspende as sessões, isso continua contando, inclusive, prazo para as medidas provisórias e para as matérias legislativas, mas, daquele período de recesso branco, você tem ali um intervalo que vai contar prazo para essas matérias que estão em tramitação. Por outro lado, para ser sincero, né, esse ano você não vai me culpar por isso, porque o relator não sou eu, o relator é o senador Confúcio Moura, que vai relatar o senhor foi do ano que vem. Né? Eu fui no ano passado, porque aí estava a grande discussão sobre a questão do déficit fiscal, né, e da questão da meta fiscal do país, né, que foi um discurso que avançou bem no ano passado, e que deu uma certa credibilidade, inclusive para o crescimento econômico que nós temos hoje.
mas essa matéria, vou ser muito sincero, ela ainda não foi discutida, foi nada. Então, eu acho muito difícil ela ser votada até o dia 15 de julho, que é quando se quer fazer o recesso do meio do ano. Então, se atrasar, a gente não vai culpar o senhor, tá bom? Deputado Danilo Forte, do União do Ceará. Muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza e bom descanso. Até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos.